Olho a Olho, com Cida Campos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana vem bater um papo com a doutora Cássia Bertassoni, advogada da área previdenciária. Doutora Cássia, seja bem-vinda. Tem muita dúvida, viu? INSS, IPACI, as perguntas estão chovendo. E eu tenho certeza que você vai deixar os nossos internautas bem esclarecidos. Seja bem-vinda, minha flor. Obrigada, Cida. Obrigada a todos, tá? É um prazer estar aqui de novo e espero conseguir ajudá-los a esclarecer sobre esse assunto. A doutora Cássia, as perguntas foram chegando assim, uma atrás da outra, e na reforma previdenciária algumas coisas podem ter mudado, mas algumas eu acho que perduram, né? Então vamos tentar esclarecer o nosso povo? Vamos sim. Doutora Cássia, para a aposentadoria, pode unir o IPACI e o INSS? Pode sim, desde que esse servidor, né, seja vinculado aos dois regimes, tá? Então, a gente está falando da hipótese do trabalhador que trabalhou no seu início, na sua profissão inicial, vinculado ao INSS e posteriormente passou no concurso, tá? Aí, a gente está falando da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, né, e agora é servidor municipal. Então, ele pode sim retirar o que a gente chama de certidão de tempo de contribuição no INSS e averbar esse tempo junto ao IPACI. É compensador? Então, tem que levar muito em consideração qual é a data que esse servidor entrou na prefeitura, né, de Cachoeiro e quando que ele pretende se aposentar. Compensa sim, desde que ele pretende se aposentar mais rápido. Então, quanto mais tempo ele averbar do INSS, mais tempo ele vai ter no IPACI e vai se aposentar antes, tá? Só tem que levar em consideração quando que ele entrou no concurso. Existem regrinhas diferentes para quem entrou antes de 98 até 2003 e depois de 2003 que a gente vai conversar sobre isso. Doutora Cássia, um exemplo. O João, ele pagava o INSS autônomo no ano de 88. E aí ele ficou pagando 6 meses. Ele parou de pagar, pagou 6 meses, parou de pagar, ficou 10 anos sem pagar. E aí ele fez um concurso, passou o concurso na prefeitura, está motorista na prefeitura, hoje pelo IPACI. Vale a pena ele pagar o retroativo e pode pagar o retroativo para contar daí para frente a aposentadoria? Tá. Ele passando no concurso na prefeitura, ele passa a ser vinculado ao IPACI, no caso da Prefeitura Municipal de Cachoeiro, tá? Quando ele estava contribuindo como autônomo, ele estava contribuindo no regime geral, que é no INSS, tá? Então, para ele, a lei permite que ele contribua para o INSS e para o IPACI, desde que ele efetivamente tenha duas atividades distintas. Então, você me deu a hipótese de um motorista, né? Que ele seja motorista da prefeitura e que nos finais de semana ou após o expediente ele faça um Uber, por exemplo, né? E aí sim ele teria uma atividade remunerada vinculado ao INSS, tá? Desta forma, né, se ele tiver duas funções distintas, ele pode pagar o INSS. Tá? Desculpa prolongar aqui um pouquinho, tá? Só para esclarecer aqui. No caso do atrasado, e a hipótese que você me deu é de alguém que parou lá em 1988, tá? O INSS calcula atrasados de julho de 94 para cá. Por que ele não calcula antes de 94? Porque antes de 94 não era o plano real, era plano cruzado, cruzeiro. E fazer essa atualização monetária, além de ser muito complicada, necessita de um perito contábil, né, um contador para lhe assessorar, ela pode não pode compensar. Porque o valor corrigido dessa moeda, né, pode vir muito alto, não compensando. De 94 para cá já é plano real, você consegue atualizar com maior facilidade, muito embora tenha que fazer o cálculo para ver se compensa pagar efetivamente esse atrasado. Juros e multa costumam ser altos pela Receita Federal e pode não compensar, tá? Esta daí é uma fala muito importante. Esclareceu assim. Eu espero que tenha esclarecido essa pergunta a você que me encaminhou, porque financeiramente desembolsar um dinheiro e de repente não valer a pena, né, não ser compensador, isso daí é uma coisa séria, principalmente hoje, né, que dinheiro está escasso, né?
Com certeza. Juros e multa na Receita Federal para a contribuição previdenciária, ele incide ao dia e é cumulativo. Então, por isso que a conta pode ficar muito alta. É preciso saber quando que ele vai aposentar, o valor do benefício que ele vai ganhar, pagando esse retroativo, se vai valer a pena ao longo do tempo. Por quanto tempo ele vai receber o benefício? Qual é a expectativa de vida dele? Entendeu? Então, essa conta, é por isso que a gente fala, tem que ser feito um planejamento previdenciário, entendeu? Para ele ter certeza e depois não pagar errado e ficar arrependido. Essa segunda função que você acabou esclarecendo, falando aqui, pode ser também um pedreiro, um pintor, não especificamente. Foi um exemplo, motorista de Uber, né? Sim, sim. Eu só quero deixar claro que o servidor público, seja municipal, estadual ou federal, não pode pagar o INSS na forma de facultativo. Significa que ele precisa declarar para o INSS que ele exerce algum tipo de atividade. Tá? O pagamento como facultativo ele é irregular e o segurado ele dificilmente vai conseguir esses valores de volta e não vão contar em nada para a aposentadoria dele. Então, deixar isso claro, facultativo para servidor público não pode. Por isso que ele tem que declarar qual atividade que ele exerce, além de ser servidor público. E aí, se ele não... eu posso pagar o INSS paralelo, mesmo sendo efetivo e PASSI, mas eu estou sendo pedreiro hoje. Ele pode começar a pagar hoje, se acaso ele não estava contribuindo antes de passar no concurso. Ele pode começar hoje ou não? Não, se ele começar, ele pode começar. O que ele não vai ter é pagamento atrasado, entendeu? Ele vai começar e vai contar daqui para frente, né? Aqueles 6 meses que ele contribuiu lá em 88 vão contar como tempo. Vai ter um lapso, que é de 88 a 98, né? Se ele não pagou de 98 até hoje, provavelmente também tem um lapso muito grande. E se a gente fizer essa conta, né? Hoje ele já vai estar numa idadezinha aí lá pelos 60 e poucos anos e tal. Então pode ser que ele não compense ele pagar o INSS, porque ele tem que pagar pelo menos 15 anos, entendeu? Aí, quer dizer, ele vai aposentar com quanto? Lá com 85. Então, é por isso que tem que ser feito um cálculo bem aí, um planejamento estruturado para essas pessoas. 20 anos de PASSI e 15 anos de INSS. Qual o percentual? Um exemplo, 70%, 80% para se aposentar. Tá, essa pergunta é interessante. O IPASSI, que é um regime próprio de previdência, não funciona com as mesmas regras igual o INSS. Então, ele não tem essa questão assim de quanto que é o percentual de aposentadoria. O IPASSI funciona com integralidade e paridade para quem entrou antes de 98, funciona com média, 100% da média, para quem entrou depois de 2003, né? E entre 98 e 2003 tem umas regrinhas de transição da emenda constitucional. Tá? Depois de 2003 para frente, quem entrou é média, e é sempre 100% da média. Tá? Quem entrou antes de 2003 pode conseguir uma proporcionalidade, que é o quê? Aquela pessoa que já atingiu a idade, 65 anos homem, 60 anos mulher, mas não tem 35 anos de contribuição homem e 30 anos de contribuição mulher. Então, ele pode se aposentar proporcional ao tempo que ele tem. Tá? No caso que você me deu, um servidor que entrou, já tem 20 anos, né, de contribuição no IPASSI e tem 15 no INSS, vale a pena para ele procurar o INSS, tirar uma certidão de tempo de contribuição, esses 15 anos, averbar na prefeitura, ele vai para 35 anos de contribuição. Aí ele já entra na regrinha. Levando em consideração 20 anos, então ele entrou no concurso de 98. Estou fazendo as contas aqui. Ele entrou no concurso de 98, ele tem direito à integralidade e paridade. Por isso que é interessante ele averbar o tempo, que aí ele vai com 35. Ele já tendo 65 de idade, ele sai aí com tudo que ele ganha na ativa. Tem que prestar muita atenção, né? Não pode dormir no ponto, né, doutora Cássia? É verdade. A regrinha do IPASSI é bem um pouquinho diferente do INSS, né? Você tem que somar tempo mais idade, mas em compensação você tem o direito aí a sair com o que você acumulou ao longo da sua vida. Quinquênio, biênio, decênio, tudo isso você carrega, se você tiver entrado antes de 98. Essa daí era uma outra pergunta. Decênio, biênio, quinquênio. Quinquênio, 5 anos, está atrasado. E aí, pode receber o retroativo dos atrasos?
Bem, se esse servidor está na ativa, né, ele está aposentado, ele preencheu os requisitos, né, para o quinquênio, e o quinquênio ele tem que ser feito uma solicitação, um requerimento na prefeitura, né, para que a SEMASE homologue e conceda, né. Se ele fez isso e a SEMASE atrasou, não fez o pagamento a ele, obviamente ele tem direito aos atrasados. Então, na hora que a SEMASE for pagar, e não é comum, tá? Não é incomum. Pelo contrário, pego vários servidores que chegam em determinado mês e está recebendo lá 18 mil, 20 mil reais. É o quê? É o atrasado de quinquênio, de biênio, de decênio que acumulou e na hora que foi ver, né, na hora de pagar, deu um montante. E quem já é aposentado, perde esse direito? Então, quinquênio, biênio, decênio é para quem está na ativa, tá? Agora, quem está aposentado, imaginando que essa pessoa tinha direito ao quinquênio, aposentou e o quinquênio não saiu, ela pode pedir uma revisão da aposentadoria dela para incluir no cálculo esse quinquênio que não foi pago. Então, sim. Agora, não, depois que ela aposenta, ela não conta mais biênio, quinquênio, decênio, entendeu? Estou falando do caso dele ter na ativa e não foi pago, aí ele pode pedir uma revisão da aposentadoria. Mas isso pode acontecer, né? Sim. Me aposentei, mas meu quinquênio ficou atrasado lá, não me pagaram. Eu tenho o direito de receber esse mesmo, é só eu solicitar, né? Sim, sim, pode receber. Assim, vou ser muito sincera, tá? Não é comum que isso aconteça, tá? O IPACI, ele tem feito, antes de conceder a aposentadoria, o levantamento se ficou alguma verba em atraso, porque o Tribunal de Contas, ele faz a revisão obrigatória de todos os benefícios. Então, como o processo de aposentadoria de todos os servidores vai subir para o Tribunal de Contas, e pode ser que constate esses equívocos, antes mesmo de chegar lá, o IPACI tem feito essa verificação. Não é que a gente não vai encontrar, pode acontecer. Atualmente, pelo trabalho que eu tenho visto, não tem acontecido. Tem concedido e tem acertado até a data da aposentadoria. Auxílio-doença. Quem não contribuiu, vamos dizer que o João ele tem 10 anos, não tem 10 anos de contribuição. Ele tem direito ao auxílio-doença? A pessoa que nunca contribuiu para o INSS não tem direito a nenhum tipo de benefício. Tá? Então, assim, os benefícios do INSS eles são vinculados à contribuição. O caso do auxílio-doença comum, que a gente chama de doença comum, que é aquela que não é uma doença grave, tá? E nem é uma infecto-contagiosa, tá? Então, a regra é que você tem que contribuir pelo menos 12 meses para ter direito ao benefício. Agora, se eu estou falando de um acidente de trabalho, uma doença grave ou contagiosa, listada lá no decreto 3.048, aí não é necessário carência. Uma única contribuição e você já pode receber o benefício. Então quer dizer que se o João ele contribuiu 12 meses... Aconteceu, ele está com problema na coluna, no joelho, na mão, ele tem direito da entrada desse auxílio-doença. Tá, eu vou só esclarecer. Tem, desde que a doença que ele venha pedir seja posterior a ele ter começado a contribuir. Doença pré-existente, que a gente fala que é aquela doença que ele já tinha, e aí foi contribuir para depois receber o auxílio-doença de uma doença que ele já tinha, não é paga. Aí nem adianta brigar. Tá? Então, ou seja, ele pode receber desde que a doença, ou então o agravamento da doença, seja posterior à contribuição. Tá? Então quer dizer que se você estiver com um problema de saúde antes de começar a contribuir, não tem direito. Contribuiu amanhã, já tem aí um problema sério, já tem direito, um acidente. Contribuiu 12 meses, apareceu qualquer problema de saúde, já tem direito. Isso aí, tá? E porque funciona, o INSS funciona bem como um seguro, como seu plano de saúde, né? O seu plano de saúde não vai lhe dar cobertura de uma doença que você já possui, né? Então, o INSS da mesma forma, ele não vai lhe dar cobertura de algo que você já tenha, porque seria uma fraude ao sistema. Professor com mais de 50 anos de idade, qual o percentual da aposentadoria? Tá, professor efetivo ou professor contratado? Vamos dar um exemplo dos dois. Ok,
Tá, o professor do regime geral, que são aqueles que trabalham ou como contratados, né, de prefeituras ou estados, ou vinculados à rede particular, né, de educação, né, eles se aposentam no INSS com idade reduzida. Então, a mulher se aposenta aos 55 anos e o homem, professor, se aposenta com tempo de contribuição reduzido. A mulher professora se aposenta aos 25 anos e o homem professor se aposenta aos 30 anos. 25 e 30 anos de atividade com o professor, né, direto em sala de aula, tá? Não conta atividade de ensino superior, professor para ensino superior. E para professor efetivo, que é aquele que passou do concurso público, seja municipal ou estadual ou federal, aí a regrinha é um pouquinho diferente, porque ele tem que ter tempo e idade, tá? Até fiz uma anotaçãozinha aqui, tá? Homem precisa ter 30 anos e 55 de idade e mulher 25 e 50 de idade. No caso que você me deu aí, a mulher com o professor com mais de 50 anos, se ele é servidor público, tá? E tiver 25 anos de atividade de professor, também não conta nível superior, tá? É até nível fundamental técnico, tá? E aí ele pode se aposentar. Homem precisa de ter 55 anos de idade e 30 anos de atividade de professor. Doutora Cássia, uma dúvida que bate na minha cabeça e me incomoda. Funcionário do INSS. Infelizmente, o INSS não tem feito concurso, não tem contratado, e aí são poucos funcionários, a gente observa isso, né? E infelizmente é ser humano, adoece, graças a Deus também fica grávida, né? Que Deus abençoe, que sejam bem-vindos esses anjos. Mas infelizmente, quando um funcionário do INSS está de atestado, ou de repente licença maternidade, ou se aposenta, fica faltando este funcionário. Eles não conseguem substituir esses profissionais. E aí a demanda aumenta, as pessoas ficam horas e horas, mas horas mesmo, aguardando para ser atendido. Não estou aqui falando que o funcionário é o culpado, pelo contrário, eu acho que o INSS tem que observar isso, porque sobrecarrega os funcionários. Por que isso, hein? Tá, a pergunta é difícil. O problema, digamos assim, é o sistema, tá? O INSS, ele é uma autarquia federal, tá? Então ele está vinculado à União. Estando vinculado à União, ele precisa fazer concursos, mas os concursos têm que ser autorizados pela União Federal. O último concurso que foi autorizado, se não me engano, ele é de 2015, tá? E, por exemplo, para Cachoeiro, não houve nem abertura de vagas, né? Então, o local mais próximo nosso aqui, que houve abertura de vagas nesse concurso, foi Itapemirim, que teve vaga. E, assim, mesmo assim, nomearam no limite das vagas e não nomearam os excedentes, né? Que haviam muitos. Na verdade, até acompanho, né, essas pessoas que prestaram concurso, já dei aula, né, para quem pretende prestar concurso para o INSS. E, assim, realmente há uma dificuldade porque o governo federal está sofrendo, não vou justificar que é problema do governo atual, do governo anterior, mas é algo que já está institucionalizado numa crise do servidor público, entendeu? Não há concurso público, a gente está sofrendo com essa ausência de nomeação, muita gente querendo entrar, só que ao mesmo tempo o governo não abre vagas, embora haja necessidade, tá? Agora, vou falar aqui o que eu creio que vai, infelizmente, vir a ser a solução futura, tá? Creio que com a reforma trabalhista que houve, né, e com a possibilidade de terceirização, inclusive de atividade fim, e inclusive para serviço público, é provável que não haja mais esses concursos. É provável que eles comecem a terceirizar esses serviços. Então, assim, eu estou falando uma coisa, não sou eu, entendeu? Eu tenho acompanhado outros professores a nível nacional falando isso, e é algo que a gente está percebendo não só no INSS, que é uma autarquia federal, mas algo que a gente está percebendo, assim, institucionalizado em todos os concursos, entendeu? Em todos os níveis. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana, doutora Cássia, vai ficando por aqui. Eu lhe agradeço a atenção
E os nossos internautas também, viu? Você tem ajudado muito a esclarecer muitas dúvidas, viu? Muito obrigada. Obrigada, é um prazer. Um abraço a todos. O programa Olho a Olho com Cida Campos desta semana fica por aqui. Até semana que vem. Tchau. Olho a Olho com Cida Campos.